Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo saquinho de Páscoa. Nesse vídeo eu vou te ensinar duas técnicas utilizando o painel de recorte das Beltranas, que a gente pode estar utilizando esse bolsinho frontal, que ele tem esse botãozinho aqui na frente, ou essa divisória aqui com uma costura central. Fica com acabamento lindo, um espaço interno muito bom pra gente estar colocando os chocolatinhos. Então, se você se interessou por esse conteúdo, fica aqui e assista esse vídeo comigo até o final. Vamos lá? Então, esse daqui é o nosso material da aula de hoje. Esse painel, ele vem com 7 recortes. Então, aqui eu tenho o corpinho do cestinho e a opção aqui dos bolsinhos que a gente vai aplicar na frente. Eu também vou dar uma segunda sugestão, se você não quiser colocar o bolso, utilizar essa parte aqui para fazer a vira aqui em cima, onde a gente vai passar a cordinha. Então, vai ser uma segunda opção de fazer nesse painel. Ele tem uma estampa linda, cores super vivas, que tá pra gente presentear e vender agora nessa época da Páscoa. Então, eu vou escolher uma dessas opções, vou cortar o tecido de forro, vou passar as medidas para vocês e eu já volto aqui com o material todo cortado. Aqui, então, eu já separei todo o material que nós vamos precisar para fazer essa cestinha. Aqui eu cortei uma vez o recorte, passei lá no ferro, na manta R2, para poder aderir. Percebam que eu cortei um pouquinho a mais da margem aqui da marcação do desenho. Em cima dessa linha preta, nós vamos fazer uma costura de segurança toda a volta do recorte. Cortei aqui a parte do bolsinho. E também cortei no meu tecido de forro na mesma medida. Esse recorte do bolsinho, ele tem uma medida de 9 por 19. Então, eu cortei uma vez para cada um. Também cortei no meu tecido de forro, que é dessa parte do corpo, uma vez 36 por 19, dobrei ao meio, e aqui eu já me adiantei e fiz a marcação da caixinha de leite, que equivale a essa parte. Da parte de fora para dentro, 3 centímetros, e de cima para baixo, que é a parte aqui da dobra do tecido, aqui na dobra do seu tecido, 2 centímetros. Então, você posiciona a sua régua dessa forma, olha. Deixa eu separar aqui. 3 centímetros daqui para dentro e 2 centímetros de baixo para cima. Então, essa é a marcação da caixinha de leite. Então, em cima desse recorte aqui, dessa marcação, a gente pode vir e cortar. Aí, a gente já deixa essa parte aqui adiantada. Quando você abre, olha, já tem a marcação equivalente a essa parte. Então, essa parte aqui a gente reserva por enquanto. Vamos precisar também do cordãozinho para poder fazer a cordinha do fechamento. Eu vou precisar de 1,40 m, vai ser 70 centímetros para cada lado. 2 miçangas grandes para fazer o acabamento. E o botãozinho Ritas, ele é opcional. Se você não quiser, não precisa colocar. Então, a gente vai começar a nossa peça fazendo a costura aqui a toda volta. Aqui não tem muito segredo, é só fazer uma costura aqui nessa margem da linha preta. Feita essa parte, agora a gente vai recortar aqui o excesso toda a volta. Só cuidado aqui pra não cortar a sua costura, tá?
Com essa parte aqui já preparada, agora a gente reserva e nós vamos preparar o bolsinho que vai ser encaixado aqui nessa parte. Aqui com o meu tecido já cortado, a gente sabe que esse tecido de gabardine, ele desfia um pouquinho. Aqui, o que que eu gosto de fazer? Venho com o isqueiro, mantenho uma distância de segurança aqui para não queimar o tecido, e queima só essa parte aqui, olha, para evitar que o tecido ele continue desfiando. É bem pouquinho aqui, olha. Aqui do outro lado eu já me adiantei, já fiz. Então, o que que nós faremos? Eu vou colocar estampa principal com estampa principal, assim, olha, frente com frente. Desse jeito. Aqui eu gosto de alfinetar. Aqui também, olha, estampa com estampa. Os avessos ficam pra fora. E aqui nós vamos passar uma costura aqui nas duas partes. Essa parte aqui a gente deixa aberto. Então, vou passar uma costura dos dois lados, aqui dos dois lados. E as pontas a gente deixa aberto. Ponto número 3, retrocesso sempre quando começar e finalizar a costura. Feita a costura, agora a gente tira os alfinetes. E aqui a gente vai desvirar essa parte. Antes de prosseguir para a aplicação dessa peça, vai lá no ferro de passar e acerta essas costurinhas aqui para ficar bem certinho. Então, eu vou fazer isso aqui também e volto com vocês para a gente prosseguir na aplicação. Então, aqui eu já passei no ferro, já deixei bem certinho. E agora, a gente vai passar uma costura de um pé de máquina de 3 pontos, somente um dos lados aqui, ó. Não precisa ser dos dois, porque essa parte nós vamos aplicar na parte de baixo. Então, eu vou passar uma costura de um pé de máquina aqui e aqui. Eu aumentei o ponto para 3,5, tá? Agora sim, a gente já pode aplicar no nosso corpinho. Aqui, então, olha. Percebam que o meu desenho, ele vai dar sequência a essa parte aqui, que equivale a esse detalhe. Então, eu vou encaixar aqui, olha, bem na continuação do meu desenho. Aí, vocês me perguntam, Jaque, mas eu queria fazer esse mesmo trabalho aqui, porém, num outro tecido que eu tenho aqui na minha casa. Então, a partir daqui, olha, do início da minha caixinha de leite, pra cima, você vai medir 1 centímetro. Então, 1 centímetro acima aqui é onde você vai encaixar o seu bolso, tá? Então, aqui, você posiciona exatamente sobre o seu desenho. Aqui eu gosto de prender com grampinho na parte do lado, só pra garantir que não vai sair do lugar. Então, posiciona aqui sobre a linha. Posiciona aqui na lateral certinho, e aqui eu vou prender, ó. Aqui do outro lado você vem acerta aqui também. E aqui a gente vem e prende. Aí, perceba que essa parte, ela fica solta. Então, aqui, olha, bem na beiradinha aqui, a gente vem e passa uma costurinha reta. E depois a gente desvira aqui e passa uma costura na lateral, tá? Então, eu vou diminuir o ponto para 3. E primeiro eu vou passar essa costura reta aqui.
Aí, agora eu desviro e passo aqui na lateral. Costurinha costura de segurança. Aqui, se você optar por fazer o bolsinho aqui com a costura central, é nessa hora que a gente tem que fazer a marcação. Então, eu vou dobrar aqui ao meio. Vou prender aqui pra não sair. E aqui a gente vai encontrar o meio aqui, olha, dessa marcação. Então, aqui com o auxílio de uma caneta que apaga com calor, eu vou marcar o centro. E aqui eu vou fazer uma costura até aqui na parte de baixo. Então, com o auxílio aqui da régua, fazer uma marcação aqui, ó. Tá? Se quiser adiantar fazer isso fora também, pode, não tem problema, olha. Então, aqui, por exemplo, eu vou deixar marcado já o local onde eu vou aplicar o meu botão. 1 centímetro acima, aqui a gente faz uma marcação. Então, aqui eu vou fazer uma costurinha reta, aumentar um pouquinho o ponto da máquina, retrocesso. Então, aqui eu fiz a marcação central, fiz a costura do bolso. Então, nessa parte aqui, a gente já tem um bolsinho. Agora, vamos fazer aqui deste lado. Aqui eu sei que é a marcação do meu botão. Ou eu posso aplicar ele antes ou depois. Eu vou fazer depois a aplicação, que a gente coloca já marca certinho o lugar que vai ficar do outro lado. Então, aqui a gente procede da mesma forma. Eu vou centralizar e alinhar aqui na parte de baixo. E depois a gente acerta e prende aqui na lateral. Então, aqui eu vou passar uma costura reta. Então, aqui eu sei que eu já fiz a marcação, eu vou fazer esse furo. Nessa hora de fazer a furação, caso você não tenha esse alicate, porque esse alicate ele facilita muito porque ele não puxa fio. Se você não tiver, não tem problema. Utiliza aqui um pedacinho, olha, de fita crepe. Um pedacinho de nada aqui, olha. Então, eu vou só reforçar a marcação que eu fiz. Aqui, tá vendo, ó? Eu ainda consigo ver. Aí, você vem com o seu agulhão e aqui você faz a sua marcação. Tá vendo? A gente consegue furar sem o risco aqui, olha, de puxar fio. Então, eu vou só transfixar aqui, olha, pra trás, utilizar a mesma marcação por onde eu passei e atravessar aqui até o outro lado. Então, eu consigo furar o meu gabardine sem puxar fio, tá vendo? Então, agora eu venho com o meu botãozinho e a gente vai colocar, olha, o pininho aqui pra fora, encaixo uma das partes aqui, vou prensá-la no balancinho. A outra parte vem aqui na parte de trás, encaixa aqui e a gente aperta no balancinho. Então, eu vou fazer isso, só vou prensar eles lá e já volto aqui com vocês. Botão aplicado, é hora da gente colocar o nosso tecido de forro. Então, aqui eu só vou testar o botão. Tá certinho. Vou pegar o meu tecido de forro e vou colocar aqui, olha, estampa com estampa. Dessa forma. E agora, eu vou passar uma costura reta só na parte de cima aqui dos dois lados. Então, eu só vou prender com o grampinho pra não sair do lugar. E eu vou fazer essa costura aqui pelo lado da manta, pra evitar que o tecido de forro, ele corra. Então, aqui é uma costura de um pé de máquina dos dois lados.
Costura feita, eu vou trazer forro para um lado e manta para o outro. Aqui é muito importante que a gente encontre a pontinha aqui, olha, da minha manta. Tá vendo? Acerta bem direitinho essa parte aqui, porque isso aqui vai ser o acabamento final, então tem que ser um acabamento bonito. Prende aqui as laterais. Acerta aqui de novo, olha, as pontinhas da parte onde tem a manta. Prendo. E prendo aqui também. Agora, a gente vai passar uma costura reta até aqui. Vem com uma costura reta. E um dos lados aqui do tecido de forro, deixa uma abertura aqui, por onde nós vamos desvirar a nossa peça. Então, a gente passa uma costura reta desse lado, e depois nós vamos fechar as caixinhas de leite. Então, uma costurinha de um pé de máquina, ponto 3, retrocesso para começar e para terminar. Fiz o retrocesso aqui, parei, e agora eu vou dar sequência aqui na parte de baixo. Pois bem, agora com as costuras todas feitas, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Eu vou unir assim e passo uma costura reta. Não tem muito segredo. Na hora de fechar aqui, olha, só percebam para essa costura ficar pro mesmo lado. Então, aqui eu vou tombar ela pro lado esquerdo. Tá vendo? Para ficar pra mesma direção. E aqui também a gente passa uma costurinha reta. Eu gosto de deixar o tecido de forro preso, então eu vou pegar essa pontinha e vou unir aqui, olha, na mesma direção. Vou só passar uma costurinha aqui, ó, na pontinha para unir o forro à manta. Então, perceba, olha, ficou duas costuras bem próximas. Uma é o fechamento da peça e outra é só de segurança aqui. Vou pegar o outro lado aqui, olha. Onde tá a abertura, e vou fazer a mesma coisa. Aqui você traz até a pontinha aqui e prende aqui, ó. Aí, agora, a gente pode desvirar a nossa peça. Cuidado nessa hora, se você deixou uma abertura muito pequena, para não rasgar o seu tecido. Então, eu venho aqui, ó, através da abertura, com bastante cuidado aqui, porque a gente prendeu o forro, então diminui o nosso espaço aqui para poder trabalhar. Mas faz com calma que vai dar certo. Então, aqui a gente vem e puxa o cestinho pro lado de fora. Pega a abertura que ficou aqui, olha, coloca a mão aqui por dentro e ajeita a caixinha de leite. E agora, a gente já pode vir e puxar o tecido de forro aqui, olha, pra dentro. Então, percebam, olha, o acabamento, como ele fica bem bonitinho aqui, olha. A junção aqui e aqui. Agora, mais uma vez, eu vou lá no ferro de passar
Vou acertar toda essa costura aqui, acertar esse tecidinho aqui. Vai fazendo um joguinho assim, pra poder ajudar essa costura ela a tombar. Então, eu vou passar aqui no ferro, volto pra gente finalizar e colocar o nosso cordão. Aqui eu já passei no ferro, acertei, então percebam que ficou bem ajustado. Essa parte aqui do forro, ou você fecha ela na mão, ou a gente pode vir aqui na máquina, já aproveita e já fecha. Eu vou fechar na máquina que eu acho mais rápido. Então, aqui, eu só vou unir as pontas, aqui, e passar uma costurinha aqui na beiradinha. Corto aqui o excesso de linha. Então, fica uma costura bem delicadinha, tá vendo? E agora sim. Agora, mais uma vez, eu vou precisar da régua e da caneta que apaga com ferro. Acerta bem direitinho essa costura. No auxílio da régua, dessa margem para baixo, nós vamos fazer uma marcação de 2 centímetros a toda a volta. Então, pega a régua aqui, ó, e vem marcando 2 centímetros, ó. Tá vendo? 2 centímetros, aí você abre, vem girando e marcando aqui 2 centímetros. E aqui a gente une a marcação. Certo? Agora, o que nós faremos? Aonde tem a junção aqui da emenda do tecido, eu vou fazer um retrocesso, venho com uma costura reta, puxando esse tecidinho de forro pra dentro, do outro lado eu faço um outro retrocesso. Então, a gente vai fazer essa costura aqui a toda volta. Deixa o ponto número 3. Aqui, se sua máquina for aquela a máquina doméstica que tem o braço, você pode tirar o braço que facilita fazer essa costura redonda. Aqui, como eu tô usando a industrial, eu só vou acertar com a mão aqui mesmo, dessa forma. Cuidado só pra não prender atrás, e a gente vem fazendo essa costura. Então, eu sempre vou começar aqui com o retrocesso. Cheguei aqui na junção, paro aqui, faço um novo retrocesso e continuo. Aqui, então, eu fiz, olha, as costuras com retrocesso aqui e aqui. E agora, a gente vai precisar fazer um novo retrocesso. Deixa eu só cortar esse excesso de linha. Então, aqui, olha, a gente vai precisar desmanchar essa costura, que vai ser por onde vai entrar o cordão. Mas aqui, na beiradinha de cima, eu vou fazer um novo retrocesso para evitar que essa costura desmanche. Então, eu vou fazer um retrocesso aqui e aqui. Desse jeito, olha, tá vendo? Bem na beiradinha assim, olha. Olha, então, eu fiz aqui. Agora, eu preciso desmanchar essa costura aqui dentro. Aqui, olha, com o auxílio do abridor de casa,
com bastante cuidado para não danificar o seu tecido. Vem aqui, ó, e a gente vai desmanchar essa costura. A costura a gente desmancha só na parte do tecido principal. Aqui de dentro, no tecido de forro, não precisa, tá? É só esse pedacinho aqui, ó. Aí, eu vou desmanchar aqui desse lado também. Bastante cuidado para não estragar o tecido. Pronto. Agora, a gente pode passar o nosso cordão. Aqui eu tenho, então, 2 cordões de 70 centímetros e as miçangas grandes. Para passar esse cordão, eu tô utilizando esse passador de elástico. Caso você não tenha, pode ser aquele alfinete de fralda também, que dá certo. Então, se você tiver aqui, olha, essa peça, você pinça ela aqui e traz essa argolinha até o final aqui, até prender. Então, eu vou, por uma das aberturas, eu vou passar aqui, olha, faço toda a volta. Então, aqui eu vou passar até sair lá na abertura por onde eu entrei. Aqui pode ser que saia a pontinha da sua costura. Aí, você pega uma pontinha da tesoura e coloca de volta lá dentro. E aqui eu puxo, olha. Tá vendo? Aqui nessa pontinha aqui onde eu falei, olha, onde o tecido ele saiu, a gente ajusta aqui de novo. Tá? Só pra ficar certinho assim. Agora, eu de novo vou pegar aqui, olha, a outra ponta, fecho. E pelo lado aqui onde eu ainda não passei, agora a gente faz a volta completa. Então, eu entro por aqui, passo aqui a argolinha. E aqui, ó, passo por aqui e sigo dando a volta. E aqui a gente sai aqui desse lado, ó. Aqui arruma a pontinha aqui pra dentro. Pronto. Agora, eu vou unir ponta com ponta. Passa aqui a miçanga. E dá um nozinho aqui, ó. Aperta bem. E aqui eu vou queimar essa pontinha. Quando a gente solta o nosso isqueiro, perceba que na parte de baixo aqui tem uma chama que é mais azul. Queima aqui com essa parte, porque a parte laranja do fogo, ela vai deixar essa parte aqui preta. Então, perceba que eu queimei, mas não ficou. Ele só realçou a cor da minha cordinha, tá bom? Então, aqui desse lado, olha, passo aqui também. Então, junta pontinha com pontinha, dá um nozinho. Puxa, e aqui também eu vou queimar, olha. Pra evitar que essa parte aqui ela desfie. E aqui a nossa peça tá pronta. Então, percebam que saquinho lindo que fica. A gente pode estar colocando chocolates aqui dentro para estar vendendo. Ou vender a própria cestinha, né? Para o seu cliente estar colocando os chocolatinhos aqui dentro. E depois o cliente ele pode utilizar essa peça aqui no decorrer do ano para estar guardando outras coisas. Então, essa é a primeira sugestão, com a parte da cestinha aqui do painel. E eu vou mostrar para vocês a segunda opção, caso você não queira colocar essa parte aqui e utilizar essa parte para fazer o detalhe aqui na parte de cima. Então, vamos para a segunda parte. Aqui, dando sequência à segunda opção, eu já adiantei aqui, eu já cortei, estruturei aqui na manta R2, passei aquela costura toda a volta, refilei, também me adiantei com o tecido de forro, da mesma forma que nós fizemos na primeira etapa. A diferença é que nessa parte, eu cortei aqui o tecidinho, que equivale ao bolsinho, e colei uma entretela aqui bem fininha de papel colante.
Então, como eu sei que essa medida tem 19 por 9, aqui eu vou tirar 1 centímetro. Então, aqui eu vou deixar ele com 19 por 8. Então, eu vou utilizar uma régua aqui, uma caneta. Tô utilizando uma caneta comum aqui, porque eu vou precisar cortar. Então, é só uma referência para fazer a marcação aqui, olha. Então, eu vou tirar esse excesso aqui das duas partes. Vou cortar aqui com a tesoura ou com o cortador circular. O que for mais prático e rápido aí pra você. Então, eu vou ficar com 2 pedaços de 8 por 19. Aqui do lado de dentro, os dois lados eu vou fazer uma marcação aqui de 1 centímetro. 1 e 1. Nessa marcação de 1 centímetro, eu vou fazer uma dobra pra dentro. E aqui eu vou passar uma costura reta, bem na beiradinha aqui dos dois lados. Então, aqui também, olha, a marcação aqui de 1 centímetro. Agora que eu fiz essa costura, eu vou dobrar, encontrar aqui, olha, as duas extremidades e vou passar uma costura reta aqui pra unir as duas pontas. Assim, olha, uma costurinha de segurança. Então, vai ficar com essa peça assim, tá vendo? Agora, eu faço aqui do outro lado também. Vou juntar as duas partes aqui, só cortar essa linha. Aqui, olha. É uma costurinha reta. Essa parte, nós vamos achar o meio. Então, eu vou unir aqui pontinha com pontinha. E aqui eu faço um pique. Aqui é a mesma coisa. Uno pontinha com pontinha. E faço um pique. Agora, deixa eu só organizar minha bancada aqui. Eu vou pegar o corpo da peça e na parte superior aqui, eu também vou encontrar o meio. Então, eu vou unir pontinha com pontinha, faço um pique aqui dos dois lados. Aqui e aqui. E aqui onde eu fiz essa marcação do pique, eu vou encontrar aqui, olha, pique com pique. E vou prender com um grampinho aqui, olha. Certo? Do outro lado a mesma coisa. Pique com pique. E prendo aqui com grampinho. Vou passar só uma costura de segurança aqui dos dois lados, depois a gente já vai prender aqui o fundo. Agora, a sequência, nós vamos pegar, olha, o tecido de forro voltado aqui a estampa do tecido para estampa. E a sequência é exatamente igual. A gente prende aqui a parte de cima.
Prende aqui também. Prende aqui do outro lado. E agora, nós vamos passar uma costura reta deste lado. Depois, a gente desvira aqui, olha. Forro para um lado, manta para o outro. E prossegue da mesma forma. Passando uma costura reta de ponta a ponta. Uma reta de ponta, deixo uma abertura e fecho as caixinhas de leite. Eu só vou adiantar essa etapa, porque é exatamente igual a outra parte. E na hora de desvirar, eu volto aqui para dar sequência com vocês. Só para adiantar um pouco essa parte. Adiantei todas as etapas aqui, tá vendo? Eu já prendi até o forrinho. Então, aqui pelo lado da abertura, aqui pro outro lado, eu vou desvirar. Da mesma forma que nós fizemos para passar o ferro, agora eu vou lá no ferro, coloco todo esse tecido de forro para dentro. Depois, nós vamos passar uma costura aqui para prender essas duas partes. E aqui já tá a parte onde nós vamos passar o nosso cordão, tá vendo? Então, eu só vou no ferro de passar, acertar esse tecido de forro e já volto com vocês. Peça já passada, agora a gente passa essa costura aqui a toda volta, aumenta o ponto da máquina para 3,5 ou 4, começa com o retrocesso e faz a costurinha toda volta, puxando o tecido de forro aqui para dentro, tá? Então, eu ajusto aqui. E agora, eu vou fazer aqui a passagem do cordão. Mesma medida, 70 centímetros. Prendo aqui, olha, no passador de elástico, ou passador de fio, né? E aqui a gente passa aqui a toda volta. Este lado. Para o outro lado. Aqui eu escolhi a miçanguinha cor-de-rosa, junta pontinha com pontinha, aqui assim, dá um nozinho. Então, essa é a segunda opção. Tá vendo que o fechamento, ele fica bem bonitinho, olha. Aqui você puxa, então ajeita. Aí, quando ele tá cheinho aqui, olha, desse jeitinho acaba que cabe até mais coisa aqui dentro, tá vendo? E dá o lacinho pra finalizar. Então, essa foi a minha dica pra vocês na aula de hoje, utilizando aqui o painel de recorte de cestinhos de ovinhos, lá do Ateliê As Beltranas. O cupom de desconto é Jaque10. Vou deixar tudo descrito pra vocês aqui embaixo, medida e material que nós utilizamos. Entra no site lá das Beltranas que vocês vão encontrar outros temas de Páscoa. Tem cestinho, tem coelhinho, tem cenourinha. Tem lá no meu Instagram dicas para vocês fazerem todos os materiais que ela vende lá no site, que eu ensino. Então, essa daqui é uma das sugestões a mais agora para a Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Essa peça, ela tem uma saída de venda muito boa. E te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele like que ajuda muito no engajamento aqui do canal. E até a próxima. Até mais!